Eu não sei se você já parou para pensar, mas você é um escravo. Todos nós somos escravos. A pergunta é, de quem? Meu nome é Clinton e esse é mais um episódio Aprendendo com o Texto. Nós vamos meditar hoje no texto que se encontra em Romanos capítulo 6, versículo 14 em diante. Nesse texto, nós vamos refletir um pouco sobre Paulo falando em relação à escravidão do homem. Ele começa no versículo 14 dizendo assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, a quem você obedece é quem é seu Senhor. E aí é interessante que no versículo 17 em diante ele muda um pouco o tom que ele fala. E ele diz o seguinte: mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A questão é que nós somos, em todos os momentos da nossa vida, escravos de algo ou de alguém. Existem pessoas que são escravas do dinheiro. Existem pessoas que são escravas de um relacionamento. Existem pessoas, inclusive, que são escravas de outras pessoas. E existem aqueles que são escravos de Cristo, considerados servos da justiça. O apóstolo Paulo, ao colocar dessa maneira, que nós somos libertados do pecado, ou seja, nós estávamos antes amarrados, acorrentados ao pecado. O pecado era o nosso Senhor. O pecado predominava sobre nós. O pecado ditava aquilo que nós fazíamos. Hoje não. Hoje é o Espírito Santo que nos dá a vontade de obedecê-lo. Hoje é o Espírito Santo que nos dá o desejo de buscá-lo. Ou seja, nós somos livres. Nós somos livres de nós mesmos. Nós somos livres do nosso pecado e nós somos livres da condenação eterna que nos era justa. Muitas pessoas cantam por aí: eu sou livre, mas elas não entendem o que é ser livre. Elas pensam que ser livres é agirem com libertinagem, fazendo o que querem, não pensando nas consequências das suas atitudes. Mas o apóstolo Paulo coloca aqui que nós temos uma liberdade que ao mesmo tempo nos torna escravos. E como disse sabiamente Agostinho certa vez, a verdadeira liberdade reside em ser escravo de Cristo. Nós não encontramos a liberdade em nenhum outro lugar que não seja acorrentados a Cristo. O apóstolo Paulo, ele entendia isso muito bem. Ele coloca nas suas cartas que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos viver essa liberdade que ao mesmo tempo que nos torna livre, não nos solta do nosso Senhor. Ele continua dizendo no versículo 19 em diante: falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Assim como apresentastes aos vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Da mesma maneira que nós servíamos antes a nossa carne e os nossos desejos, agora é dever nosso apresentar a nossa vida para servir a Deus. É dever nosso apresentar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que o mesmo apóstolo vai dizer no capítulo 12 de Romanos. E ele continua: porque quando eram servos do pecado e estávamos livres da justiça, e que fruto tinham então das coisas de que agora vos envergonhardes? Veja bem o apóstolo Paulo colocando a nossa atitude antes como servos do pecado, como escravos do pecado, algo que hoje nos envergonha. E é isso que o pecado deve causar em nós: vergonha. Nós não compartilhamos do nosso testemunho de vida, de quem nós éramos, porque nós nos vangloriamos nisso, porque nós queremos um troféu de depravado do ano. Não é isso. Nós compartilhamos para mostrar que nós realmente éramos uma vergonha.
éramos depravados totalmente e a graça nos regenerou. E a graça hoje nos dá a oportunidade de viver uma vida diferente, uma vida agora liberta do pecado. E ele conclui então dizendo: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma verdade gloriosa. Então não adianta pensarmos que somos salvos se a santificação não é real na nossa vida. Como eu sou santificado? Pela palavra. João 17:17, o próprio Cristo ensinando a santificação pela palavra de Deus, orando a Deus, tendo comunhão com Ele. E precisamos nos avaliar, porque se a nossa vida não condiz com a realidade desse texto, então nós temos falhado, e temos falhado muito. E talvez alguns de nós precise urgentemente se arrepender dos pecados, crer em Cristo e assim nascer de novo. Porque a santificação é o processo que só vai terminar quando nós formos glorificados. E nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. É isso que o texto diz. E ele conclui que o salário do pecado é a morte. Quem planta pecado, colhe morte. Mas, e existe um mas aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entenda isso. É a vida eterna em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus. Mas não creia simplesmente da boca para fora. Não perca seu tempo dizendo que crê, mas não crendo. Creia, entregue-se a Ele e entenda que se um dia essa mensagem fez sentido no seu coração e na sua mente, é porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito Santo, que é Deus. Que Deus te abençoe, conceda graça para que você, juntamente comigo e todos os santos, possam viver essa verdade maravilhosa. Um grande abraço e até mais.